Olá, seja bem-vindo a mais um testemunho aqui no Glorify. Meu nome é Esther Marcos e hoje eu quero te contar a história da minha vida até aqui. Eu tenho sido abençoada por Deus vez após vez e me alegra em poder compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. Tenho 21 anos. Talvez a minha pouca idade te cause dúvidas se eu realmente tenho um testemunho para contar, mas idade não significa história, e o Senhor escolheu a trajetória da minha infância e juventude para manifestar o poder dele e transformar a minha vida. Sou nascida em um lar cristão, filha de pastores, e as maravilhas de Deus na minha vida começaram antes mesmo da minha mãe me dar à luz. No dia em que eu nasci, meus pais foram para o hospital para fazer um parto cesárea, mas ao começar a cirurgia, o médico viu que a posição em que eu estava dentro da barriga da minha mãe impedia a minha saída. Minha mãe estava com pressão alta e o parto precisava ocorrer logo. Então o médico chamou meu pai para o lado e disse para ele que teria que escolher quem os médicos deveriam salvar, eu ou a minha mãe. E meu pai respondeu com fé: as duas. Entrei aqui com as duas e sairei daqui com as duas. O médico balançou a cabeça e retornou para a mesa de parto. Ele então precisou quebrar o meu quadril para conseguir me tirar. Eu e minha mãe sobrevivemos, mas o médico disse aos meus pais que eu nunca iria andar. Nos meus primeiros meses de vida, meus pais precisaram ter bastante atenção com a forma de me carregar. Eu precisava usar 2 fraldas para ficar mais estável e todo o cuidado comigo era muito intenso. Mas conforme os meses foram passando, eu fui me desenvolvendo como um bebê normal e no tempo certo comecei a engatinhar. E isso já foi um milagre do Senhor. Deus curou completamente o meu quadril e então, contra todas as expectativas e previsões médicas, eu andei e levei uma vida normal após aquele difícil parto. Quando eu completei 5 anos de idade, comecei a atuar na área de publicidade fazendo comerciais. Foi um pedido de aniversário meu aos meus pais. Eu assistia desenhos na TV e ficava fascinada. Eu pensava que as pessoas ali entravam na TV por um cabo e queria muito estar lá também. Insisti muito com os meus pais, eles viam o meu encanto com aquilo, falando disso o tempo todo, pegando os microfones na igreja para brincar de apresentar na TV e, por fim, eles concordaram. Logo, nossa empreitada deu muito certo e eu fiz 600 trabalhos, um recorde para a idade. Junto da carreira na publicidade, eu comecei a frequentar a escola. Eu fazia o marketing da escola onde eu estudava e a diretora gostava muito de mim, mas a minha primeira professora me perseguia. Ela não podia ter filhos e me tratava muito mal em toda a situação. Ela me deixava sentada sozinha, isolada do resto da turma. Me chamava de gorda, rasgava os meus desenhos e incentivava as outras crianças a praticarem bullying comigo. Se havia uma brincadeira das crianças, eu só podia participar, sendo a bruxa, a feia. Todo esse isolamento e maldade recebida me causava muita tristeza e angústia. Comecei acompanhamento psicológico porque meus pais notaram que eu havia começado a ficar mais insegura, sempre buscando a aprovação externa. Fiquei também mais quieta e eu fechava os punhos, apertando forte com uma imagem mental e medo de que a qualquer momento eu poderia desmontar, feito uma boneca quebrando. Meus pais falaram com a professora e outros na escola, mas ninguém fez nada a respeito. Então eles me trocaram de escola, mas não adiantou. Mesmo mudando de escola 3 vezes, procurando um lugar onde pudesse ter uma experiência escolar de paz, o bullying continuou. Hoje, eu e meus pais entendemos claramente que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo para que a formação da minha personalidade e maturidade ocorresse mais rápido. Esse tempo foi bem difícil para mim. Mas por estar sozinha, eu comecei a conversar mais com Jesus. Eu lia a Bíblia e ia conversando com o Senhor e me aproximando dele. Ao olhar para trás, eu pensei muitas vezes em como não tinha amigos de infância. Nas minhas fotos, quando pequena, não haviam outras crianças com quem eu cresci e mantive relacionamentos. Mas um dia, em meio a esses pensamentos, o Espírito Santo me revelou que ele era o meu amigo de infância. Eu não podia vê-lo nas fotos, mas ele estava lá. Eu nunca estive sozinha. Nesse tempo, aos 7 anos, começaram os testes para Carrossel. Eu estava tão empolgada e meus pais já apoiavam muito o meu trabalho nesse momento.
Mas após passar por 10 etapas de testes, eu não passei. Chorei muito ao receber a notícia e enquanto eu ainda estava triste e chateada, meu pai foi ao culto de quarta-feira e uma mulher se aproximou dele e disse para ele não se preocupar, que eu ia passar nos testes. Ele não me contou o que essa mulher disse, somente depois que eu de fato entrei para a novela. Ao longo das próximas semanas, Deus foi mudando as circunstâncias e conduzindo todas as coisas. A menina escolhida para o papel de Margarida Garcia desistiu da vaga e toda a equipe que tomava decisões saiu. Então a nova equipe que assumiu me aprovou e eu comecei a trabalhar na novela. No começo das gravações, mudei de escola de novo. A minha rotina era ir para a escola de manhã, ir direto de lá para a SBT, onde eu almoçava, e depois gravava de 1 da tarde até 6 ou 8 da noite, e depois voltava para casa. Ao chegar, estudava o texto do dia seguinte para Carrossel e também a matéria da escola. Meus dias eram assim de segunda a sábado, e eu mantive esse ritmo por mais ou menos uns 2 anos. Depois, comecei as gravações para os filmes. Na escola, passei por mais um bullying por causa do meu trabalho. As pessoas me zoavam muito por causa da novela, mas nessa época eu já compreendia melhor quem eu era em Deus e as maldades que sofria na escola já não me afetavam tanto quanto antes. E eu já tinha criado uma casca também para lidar com essas coisas. No Carrossel, as pessoas também não se aproximaram de mim de primeira. Haviam cerca de 11 crianças no elenco, e eles já se conheciam antes de eu entrar para a novela, então não me deram muita abertura como novata para me tornar parte do grupo. Nessa época, eu sentia que conhecia Deus de ouvir falar. Eu falava de Jesus, professava fé nele, mas eu não caminhava com ele sempre. Minha visão dele era muito através dos meus pais, mas ele não era o Senhor da minha vida ainda. Eu também não mantinha uma rotina de devocional, lia a Bíblia quando dava para ler. Graças a Deus, mesmo nas estações mais agitadas e cansativas da minha vida fazendo a novela, eu nunca deixei de frequentar a igreja toda semana. Foi algo que meus pais nunca abriram mão. Quando a novela acabou, fizemos 2 filmes de Carrossel. Após a conclusão das gravações e de todos os eventos promovendo o filme, eu recebi uma proposta de ser protagonista de uma novela. Estava com o contrato e o roteiro na mão, tudo certo, tudo decidido. Já sabia qual seria a minha personagem, todos que iam trabalhar comigo, até que o Senhor começou a enviar pessoas para falarem comigo sobre o caminho que Ele queria que eu seguisse, diferente deste que estava à minha frente. Uma coisa importante de dizer é que meus pais sempre me incentivaram a fazer escolhas. Eles me guiavam, apresentavam as opções, me aconselhavam segundo a palavra de Deus e deixavam que eu escolhesse. Eles moldaram a minha fé na prática. Então eu estava, nesse momento, prestes a realizar um sonho enorme de ser protagonista de uma novela, algo que levaria minha carreira ao auge. E então Deus enviou algumas pessoas para me dizer que aquele não era o caminho que Deus tinha preparado para mim. A primeira foi um empresário em uma mesa durante uma refeição. Ele chegou e começou a falar várias coisas que aconteceriam na minha vida, e aos poucos elas foram se cumprindo. Ele disse que eu ia para a Disney, e eu fui. E disse que eu ia restaurar meu relacionamento com meu pai. Ninguém sabia sobre esse assunto, mas eu tinha uma certa distância e dificuldade com meu pai por sentir que ele não estava presente comigo em casa e quando estava, só brigava e me dava ordens. Deus levou meu pai a pedir perdão por algumas coisas e curou a ferida que eu guardava no meu coração. E a última coisa que aquele empresário tinha dito era que eu precisava renunciar à minha carreira, pois Jesus iria fechar todas as portas desse meio para mim, porque o chamado dele para a minha vida era que eu pregasse o Evangelho. Essa parte eu não aceitei. Disse para o meu pai que era mentira, que ele só disse isso porque os crentes eram cabeça fechada sobre trabalhar no meio artístico secular. Mas a mesma mensagem continuava chegando até mim por todos os lados. Uma irmã me abordou e me disse exatamente o mesmo que eu havia ouvido do empresário. Depois foram pastores, depois missionários, todos com a mesma direção clara. Eu precisava abrir mão da minha carreira.
Mesmo com tantos sinais, eu ainda não havia aceitado quando Deus me enviou o último sinal. Eu estava voltando de um restaurante com a minha mãe e vi, onde sempre ficavam alguns moradores de rua, um homem que me chamou a atenção. Quando fui pegar o dinheiro para abençoá-lo, ele me disse: "Não, moça, eu é que tenho uma mensagem de Deus para você." E ele disse exatamente o mesmo que todos os outros haviam me dito. Ali naquele encontro eu fui tocada e compreendi que realmente era algo de Deus aquela mensagem. Então começou uma luta interior dentro de mim. Eu fiquei muito brava de pensar em perder tudo que eu havia trabalhado para conquistar. Amava fazer e queria tanto. E além disso, eu nem sabia cantar. Me parecia tão absurdo sair de algo que eu amava e sabia fazer para ir fazer aquilo que eu nem estava qualificada para realizar. Mas ao mesmo tempo, eu tinha entendido que aquela era a vontade de Deus e eu queria cumpri-la. Em meio a esse turbilhão, o contrato da novela sumiu. Aquilo que já estava certo e garantido desapareceu. E não falaram mais nada sobre aquela novela, nem deram notícias. E ao mesmo tempo, Deus foi colocando pessoas do meio gospel na minha vida. Eu não conhecia ninguém desse meio e sequer sabia por onde começar a trilhar esse caminho. Mas eu conheci um produtor e depois muitas outras pessoas, e as peças foram se encaixando e as coisas foram acontecendo. Mas nesse período de transição, eu vivi um tempo de muita luta por estar recebendo críticas dos dois lados. De um lado me diziam para não desistir e deixar tudo de lado, que eu estava fazendo uma loucura com a carreira já consolidada. Do outro, falavam que eu não sabia cantar, não tinha unção e não tinha vida com Deus. Eu chorei muito nesse tempo. Orava e perguntava a Deus o porquê daquilo tudo. E o Senhor me respondeu dizendo: "Eu não te escolhi baseado naquilo que você consegue fazer. Te escolhi baseado em quem eu sou e naquilo que eu vou fazer." Depois de ouvir isso, eu tive clareza e tranquilidade e resolvi tomar uma posição. Decidi renunciar de vez à carreira e parar de me importar com o que as pessoas estavam dizendo. Procurei aperfeiçoar o que precisava, fazendo aulas de canto, fono, estudando a Bíblia e priorizando a minha vida com o Senhor. Eu não queria e não podia falar de algo que eu não conhecia e nem vivia. Esse foi um conselho que eu sempre ouvi do meu pai. Quando você for falar, não pode falar de algo que não vive. Então eu entreguei o que não estava nas minhas mãos para Deus e deixei Ele fazer o que eu não podia. Tudo começou a acontecer. Deus começou a me dar canções, eu estudei teologia e comecei a pregar. Por um tempo, eu tive muito receio de compartilhar as minhas composições, mas o Espírito Santo usou uma menina para falar comigo sobre isso. Eu compartilhei uma canção no meu perfil no Instagram e essa menina me mandou uma mensagem dizendo que ela havia decidido se matar. O pai dela tinha morrido na pandemia e ela sentia um enorme vazio diante da realidade de não ter mais um pai. Quando estava realmente perto de fazer algo contra si mesma, ela ouviu no meu perfil a música Bom, Bom Pai e ela sentiu fisicamente um abraço que, segundo ela nunca havia experimentado igual antes. Deus falou ao coração dela durante um trecho que dizia que nele ela tinha um bom pai. E ela conseguiu sair daquele poço de pensamentos destrutivos onde ela estava. Comecei a receber mais e mais testemunhos assim, e fui entendendo de fato que o fruto de tudo que eu já tinha vivido era importante para o reino. Deus colocou em meu coração a verdade de que fruto maduro não se compara. A minha história de vida é valiosa para o reino e por isso hoje eu só faço músicas autorais. Toda a minha história aparece de diversas formas nas músicas que escrevo. A canção Melhor Amigo é um resumo de todo o meu testemunho. Há um trecho que diz: "De todos os abraços que ganhei, nenhum se compara com o seu." Que melhor amiga eu poderia ter?
Essa é a minha história até aqui. Sei que o Senhor ainda tem muito mais guardado e preparado para mim. Grandes são as minhas expectativas nele. E a minha oração é para que minha história seja um incentivo na sua caminhada com Deus, que Ele colha frutos maduros na sua vida, para a glória de seu nome.